Sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Vamos dar continuidade à leitura. Capítulo número 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Neste capítulo vamos ver o que se deve entender por pobre de espírito. Só fazer aqui uma coisa. Ok. Neste capítulo vamos ver o que se deve entender sobre pobre de espírito. Aquele que se elevar será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. Então vamos começar aqui com o que se deve entender por pobre de espírito. Ponto número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto está em Mateus, versículo 3. Para quem quiser ver da Bíblia. Ponto número 2. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Entretanto, Jesus não se refere aos pobres de espírito como os homens desprovidos de inteligência, ou como os homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. Ele diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os cientistas e intelectuais, segundo o mundo, têm geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrados sobre eles mesmos, não podem levar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo leva-os muitas vezes a negar aquele que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los. Negam até mesmo a divindade ou, se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que são suficientes para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e o poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta ante a ideia de uma coisa a que não possam superpor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo que não seja deste mundo visível e tangível. Atribuem-se muita inteligência e conhecimento para crer em coisas que, segundo eles, são bons para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem a esse respeito, terão de entrar como os outros neste mundo invisível que tanto ironizam. É assim que seus olhos serão abertos e reconhecerão o erro. Mas Deus, sendo justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem tratá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus ensina que ninguém é admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus.
Em qualquer circunstância, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural. A humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale então, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito em relação ao mundo e rico em qualidades morais. Aquele que se elevar será rebaixado. Ponto número 3. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o colocou no meio deles e lhes disse: Eu vos digo, na verdade, se não vos converterdes e se não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome uma criança como esta, é a mim mesmo que receberá. Isto está em Mateus 18, 1, 5 na Bíblia, vocês podem averiguar. Ponto número 4. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e o adorou, pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: O que quereis? Dize a estes meus 2 filhos que se assentem em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber? Eles lhe disseram: Nós podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha esquerda ou à minha direita, não cabe a mim conceder-vos, e sim para aqueles a quem meu Pai preparou. Os outros 10 apóstolos, tendo entendido isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus os chamou a si e lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores os têm sob o seu poder. Não deve ser assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Mateus 20, de 20 a 28. Isto também está na Bíblia, se vocês quiserem averiguar esta passagem. Ponto número 5. Jesus entrou num sábado na casa de um dos principais fariseus para lá fazer a sua refeição. E os que estavam lá o observaram. Então, considerando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola: Quando fores convidado a um casamento, não pegues o primeiro lugar, para não acontecer de haver entre os convidados alguém mais importante do que tu, e que aquele que te tenha convidado não venha te dizer: dá teu lugar a esta pessoa, e então tu, envergonhado, vá buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, possas chegar e dizer: Meu amigo, venha para mais perto. E então esse será um momento de glória
na presença dos que estiverem à mesa contigo, pois aquele que se elevar será humilhado, e aquele que se humilhar será elevado. Lucas 14, 1 e 7, 11. Na Bíblia também. Ponto número 6. Estas máximas são consequência do princípio de humildade que Jesus sempre coloca como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior seja aquele que vos sirva, e ainda nesta, aquele que se humilhar será elevado, e aquele que se elevar será humilhado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos que os grandes no reino dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, apenas aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza do céu, o que não se perde, as virtudes, enquanto que os outros precisaram deixar aquilo que fazia a sua grandeza na terra e que não se pode levar, a riqueza, os títulos, a glória, o nome. Não tendo nada além disso, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até mesmo as roupas. Apenas conservaram um orgulho que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo mostra-nos uma outra explicação deste princípio nas encarnações sucessivas, nas quais aqueles que mais se elevaram em uma existência são humilhados até ao último lugar na existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o lugar mais humilde e modesto, pois Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Ponto número 7. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. Ponto número 8. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e ocultando-as aos sábios e aos prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É preciso entender por primeiros os humildes que se curvam diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de doito. Assim, Deus lhes deixa a busca pelos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se curvam diante dele. Ponto número 9. Assim ocorre hoje
com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo, certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforçam tão pouco para convencê-los. É que esses últimos se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, e não os que acreditam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar contente de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Só cegos não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, já que lhes apraz mantê-los fechados. O seu momento chegará, mas é preciso, antes de tudo, que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos, para vencer a incredulidade. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que fazer ou dizer. E quereis-me convencer, é preciso que faças isto ou aquilo naquele momento e não é outro, pois este ou esse momento me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus empregados lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a Ele com humildade e não aqueles que se julgam mais do que Ele. Ponto número 10. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais obstinado teria de curvar-se. Aqui é uma pergunta. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais obstinado teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E depois, de que serviria isso? Não se vê todos os dias recusar a evidência e dizem até: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que o seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que lhes tapa a visão. De que adianta mostrar a luz ao cego? É preciso antes curar a causa do mal. Eis porque, sendo hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam por sua própria vontade, e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graças. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Ponto número 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Que venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra,
Deus dá a missão de vir esclarecer-vos. Bendita seja a graça que Ele nos concede, de podermos ajudar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine, torne minhas palavras compreensivas e que me conceda a graça de colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sobre o jugo da dor e buscais a luz, que a vontade de Deus me favoreça para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo. Não, pois este sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos que devem ajudar-se mutuamente e os leva ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se estivesseis usando uma vestimenta para esconder as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade. O que fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é um terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e é por isso que, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça, irrição e cegueira. Deus vos distingue pelo corpo. O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes em teus aposentos faustosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O infeliz que sofre com fome não é teu igual? A estas palavras o teu orgulho se revolta, bem sei. Que consentirás em lhe dar a esmola, mas em apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais? Que, dizes tu, eu, nascido de sangue nobre, importante na terra, serei igual a esse miserável que anda em trapos? Vã utopia desses pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o colocaria tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas, se vos despirdes a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química nada encontrou de diferente entre o sangue do nobre e do plebeu, entre a do senhor e a do escravo. Quem te disse que tu também não foste miserável e infeliz como eu? Que também não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que desprezas hoje? As riquezas são por acaso eternas. Elas não acabam com o corpo evolutório perecível do espírito. Lança um olhar de humildade sobre ti mesmo. Lança, enfim, teus olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros
que teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas em teu orgulho, então eu te lamento, pois serás digno de piedade. Orgulhosos, o que fostes antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis em situação mais modesta que o último de vossos servos. Curvai, pois, vossas frontes altivas. Deus as pode rebaixar no momento em que mais as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos foram formados de uma mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam. Ao contrário, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, tu és mãe, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome. Vais, cravado ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos e confiantes, nele Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha, devotada ao trabalho, entrega às privações, porque estes tristes pensamentos. Por que chorar? Que seu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Às pequenas aves Ele dá o alimento, tenha confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, faz bater o teu coração. Tu gostarias também de enfeitar a cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como estas mulheres que vês passar, estovadas e sorridentes, ser a rica também? Cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores, sem conta, estão ocultadas sobre estas roupas bordadas, quantos soluços sufocados sobre o ruído desta orquestra feliz, preferias teu humilde recanto e a tua pobreza permaneça pura aos olhos de Deus, se não quiseres que o teu anjo guardião volte para ele, ocultando o rosto sobre as asas brancas e te deixe com remorso, sem guia, sem apoio, nesse mundo onde estarias perdida, esperando para ser punida no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que também não estáis sem máculas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofredes com calúnias, curvai a fronte sobre esta prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é o grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis, por eles esquecidas? Deverá ele expulsar ainda os vendilhões do templo que maculam a tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, homens,
Se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegasseis como outrora. Vós os chamaríeis de blasfemo, por vir abater o orgulho dos fariseus modernos. Talvez ainda o faríeis recomeçar o caminho do Golgota. Quando Moisés recebeu os mandamentos da lei de Deus no Monte Sinai, o povo de Israel entrega a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram o seu ouro e as suas joias para a fabricação de um ídolo que eles adoraram. Homens civilizados, fazeis no entanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente com os interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda um bezerro de ouro, que cada um apropria ao seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, já que Ele vos envia tantas provas. Vimos preparar os caminhos para a realização das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais contundente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações, doces e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele virá vos trazer. Que o eleito encontre somente palmas colocadas em sua estrada pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, encaminhados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada e rica em ciência, e não obstante tão pobre em bons sentimentos, nada vos restará senão chorar e lamentar pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai-vos a Deus, vosso Pai, e então todos nós que trabalhamos para a realização da sua vontade entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Assim seja. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862. Ponto número 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos acumulaste sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, admirados de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem responsabilizar, senão a vós mesmos, que procurais sem cessar destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser feliz sem mútua benevolência. E como a benevolência pode coexistir com o orgulho? O orgulho está aí, a fonte de todos os males. Concentrai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio se oferece a vós para isso, mas este meio é infalível, o de tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo,
lei que haveis repelido a falseado em sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em detrimento do que toca o coração. Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa referência, enquanto vós tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade. Quando um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções são focadas neles, enquanto que, com uma dificuldade, se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem e pelo nome que trazem, que interesse podem ter essas pessoas em se corrigirem de seus defeitos? Seria totalmente diferente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente com tudo o que favorece. Século de cupidez e dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas porque deixastes as necessidades materiais sobrepujar o bom senso e a razão? Porque cada um quer elevar-se sobre o seu irmão. Hoje, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega aos últimos limites, é indício de queda próxima, pois Deus pune sempre os orgulhosos. Se os deixa subir algumas vezes, é para lhes dar tempo para refletir e de emendar-se sobre os golpes que, de tempos em tempos, desfere em seu orgulho como advertência. Mas, em vez de se curvarem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira completamente e a sua queda é ainda mais terrível quanto mais alto tenha se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, reanimai-vos entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado para a tua angústia. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que vêm-te lembrar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência como a vaidade e as honrarias de tua passageira existência representam pouca coisa em relação à eternidade. Eles te dirão que, nesta, será maior o que foi o menor entre os pequenos da terra. O menor entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus empregados. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. A missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, espírito protetor. Bordeaux, 1862. Ponto número 13. Não vos orgulheis daquilo que sabeis, pois o saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais, mas supondo que sois uma dessas sumidades inteligentes deste planeta, não tendes direito algum de vangloriar-vos disto. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer
no meio no qual pudestes desenvolver vossa inteligência foi por querer que façais uso dela em benefício de todos, pois é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias ao vosso redor e reconduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dela se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu servente não lhe mostra que ele deve cavar? E o que diríeis se este servente, em vez de trabalhar, erguesse a sua enxada para golpear o seu mestre? Diríeis que isto é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não acontece o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não ergueu contra ele e seu senhor a enxada que lhe foi dada para cultivar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido, ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele será, não duvideis, e suportará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve ante aquele a que tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados dela se servissem segundo a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer avançar a humanidade. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, bem como de todas as suas faculdades, e não obstante, não lhe faltam lições para adverti-lo que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Por hoje ficamos com esta leitura do capítulo 7 e vemo-nos na próxima leitura.